É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações com o SBT Esportes Rio. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes Rio. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. 2 milhões. Mais um dia com notícia positiva para o Pedro no Ninho do Urubu. O atacante fez o primeiro aquecimento com o grupo após a grave lesão. Já na preparação para o Clássico dos Milhões contra o Vasco na semifinal do estadual, o técnico Felipe Luiz está tendo problemas na zaga. Danilo sentiu um desconforto e não será relacionado para a partida. Com isso, a zaga titular deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, com apenas o jovem João Vitor como opção de banco de reservas. Já Juninho e Alexandro, que vinham se recuperando de lesões, treinaram normalmente e têm chances de retornar ao time. Desde a estreia do Carioca, o rubro-negro já teve 5 jogadores lesionados e liga o alerta no departamento médico para a maratona de jogos da temporada. Round 1, fight! Né, Casagrande, é natural que essas questões clínicas aconteçam, independentemente do momento da temporada, porque não é incomum. Se a gente for olhar o início, o recorte do primeiro semestre do ano passado, logo no início, perto do Carioca, o próprio Vasco teve ano passado, foi o quê? O Jair e o Paulinho, né? Os dois. Os dois com lesões até bem graves, né? Isso não é muito incomum, porque nesse né? caso dessas 2 lesões do Vasco da Gama que você mencionou, foram lesões ali de impacto, digamos assim, porque foi no joelho. No caso do Flamengo, está chamando a atenção por ser muita lesão muscular. Eu acho que lesão muscular, lesões, a gente vai ver aqui no futebol brasileiro. Estamos falando de um calendário terrível que é preparado pela CBF. Eu acho que os departamentos médicos precisam trabalhar para minimizar o prejuízo, ou seja, melhorar o tempo de recuperação e fazer com que evite as lesões. Aí você contrata profissionais para isso, você contrata também, enfim, você pode ter uma máquina específica para poder fazer uma alerta maior em relação a esses jogadores. Ainda bem que o Felipe Luiz ele tem uma matéria-prima muito boa para ele trabalhar, que é um elenco muito bom. Estamos falando aí de um elenco que dá a possibilidade, por exemplo, o Danilo não vai ficar à disposição, mas ele vai ter Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga. Estamos falando da dupla de zaga que é a titular até a temporada passada. O Danilo chegou brigando muito bem. Aí, recentemente, ele não tinha lateral esquerdo. O que aconteceu? Ele improvisou Léo Pereira e Varela, que foram muito bem. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai muito bem nas entrevistas coletivas quando ele diz: se eu não fizer esse elenco jogar, a culpa é minha. Porque ele sabe que o que ele tem à disposição, embora tenha alguns desfalques, ainda assim ele tem um bom time à disposição dele. Esse é, na verdade, Pedroso, o maior desafio do futebol brasileiro. Em relação ao que a gente vê de aumento de intensidade do jogo, né? Se a gente for olhar o jogo de futebol de 20 anos atrás, a gente tem um jogo com muito mais talento, qualidade, refino, e hoje é um jogo muito mais de físico, né? Vamos dizer, botar aí 85% de força física. Então, o jogador que não se entrega para treinar, para cuidar do seu corpo, virou realmente um atleta de alta performance. E se você não tem isso, e a gente olha, e aí briga com o calendário, que é desumano, se a gente for pensar nas entregas desses caras, aí olhar e reparar outros esportes de alta performance que você tem um atleta, o calendário é bem diferente do futebol. Então a gente está com esse choque, com esse confronto, tem uns 5, 10 anos, que está sendo a maior pedra no sapato do futebol brasileiro, Pedrosa. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para as pessoas que tentar trazer essa diferença do futebol antigo para o futebol atual é principalmente a posição do atacante. O atacante, antigamente, ele dificilmente fazia uma marcação alta, ele dificilmente tinha alguma responsabilidade defensiva. O atacante no lúdico era o quê? Fazer gol. Hoje em dia, não. O Michael, o Everton Cebolinha, ou que seja outro ponta do Botafogo, que seja o Júnior Luiz Santos, Henrique, o Júnior Santos. Esses cá. caras eles têm 2 funções dentro de campo. Não só gerar jogo, fazer gols, mas também recompor. Recompor defensivamente e conseguir fazer esses piques para poder você fazer o perde pressão, que é um aspecto que o Felipe Luiz usa muito, que está bem na moda no futebol mundial. Então o cara ele se desgasta muito mais, ele tem muito mais funções do que antigamente um atacante tinha. Então, por exemplo, você ter um elenco extenso, ele faz com que
quê? Com que você mantenha essa intensidade os 90 minutos. O grande diferencial do Flamengo não é só o seu elenco, não é só o seu treinador. É quando chega no segundo tempo, enquanto os outros times têm jogadores, você tem um elenco grande. Então, o futebol hoje em dia, ele exige muito mais do atleta do que ele exigia antigamente. Se você não tem condições plenas físicas, você dificilmente vai conseguir cumprir suas funções. Atualmente, no Flamengo, isso ainda é maior, porque eu conversei com pessoas que eram departamento médico na temporada passada e falaram isso, que o estilo de jogo do Felipe Luiz é muito mais intenso. Exato. E que os jogadores são muito mais exigidos fisicamente. E a gente pode ver aí nesse começo de temporada. Nós mesmos já comentamos Ou aqui seja, sobre ele ser hoje o único treinador brasileiro jovem que tem esse estilo tão intenso como a gente olha dos treinadores que são importados. Isso vai fazer com que os atletas sejam mais exigidos e a chance certeza. de ter uma lesão muscular é Com maior. certeza. Claro. E aí entra o papel do departamento médico. Qual é? Minimizar o problema. Chamar, conversar com o Felipe Luiz, e é óbvio que isso já acontece, e fazer um alerta. Ó, tal jogador tem um risco maior de lesão. Com o Flamengo, com o Felipe Luiz, isso vai acontecer a todo momento. O bom é, ele tem um elenco muito bom à disposição, como o Pedrosa mencionou. Sai o Cebolinha, entra o Michael. Aí sai Michael, sai Cebolinha, entra Bruno Henrique para fazer esse papel. Aí do outro lado entra o Luiz Araújo. Então, eu acho que o Felipe Falar Luiz em ele não Luiz pode reclamar. Araújo, o que tem esse negócio com o Matheus? Que coisa é essa aí? Você não tá... Ô, Pedrosa, não era ele que eu... É isso aí, torcida do Flamengo, e vamos aqui para mais uma notícia. Boto adota modelo diferente de Braz na busca por reforços no Flamengo. Era comum entre 2019 e 2024 a diretoria do Flamengo, liderada por Marcos Braz e Bruno Spindel, embarcar para a Europa em busca de reforços pontuais nas janelas de transferências. Entretanto, essa metodologia mudou com a chegada do diretor português José Boto. O dirigente entende que não é necessário deixar o Rio de Janeiro para acertar a chegada de atletas que atuam no velho continente. Boto acredita que videoconferência ou ligações telefônicas são suficientes para alinhar os detalhes com todas as partes envolvidas em uma negociação. No entanto, essa não é a única prática adotada pelo português. Quando era o homem forte do futebol do Shakhtar Donetsk, o dirigente viajou ao Brasil para contratar alguns jogadores. Na visão de José Boto, só vale a pena ir a outro país caso não tenha contatos suficientes para resolver as negociações à distância. Na atual janela de transferência, o Flamengo contratou Danilo e Juninho, ambos do futebol europeu. José Boto resolveu tudo no Rio de Janeiro. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos acompanhar aqui mais uma notícia. Campeonato Carioca, Flamengo busca a terceira classificação consecutiva sobre o Vasco. Neste sábado, Flamengo e Vasco disputarão o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A primeira partida será no Engenhão, estádio do Botafogo. O último clássico dos milhões aconteceu no dia 15 com a vitória rubro-negra por 2-0. Caso supere o Cruz Maltino, o mais querido conseguirá a terceira classificação consecutiva para a final em cima do Vasco. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Desde já agradeço.